Nós estávamos pensando no Grenal. Nós estávamos pensando em ganhar o Grenal com ele. Isso que para mim é importante. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Vocês estão vendo um cenário um pouco diferente. Estou aqui no CT do Parque Gigante, onde a gente não pode acompanhar a atividade do Internacional, mas eu tenho algumas informações importantes em relação a uma mudança do time do Inter que pode acontecer para o Clássico Grenal. E óbvio, né? A gente vai repercutir a entrevista de Andrés Nicolás D'Alessandro, diretor esportivo do Inter, que falou sobre muitas questões, né? Fernando, salários, permanência do Roger. E, claro, né, falou, óbvio, sobre o momento do Inter e o papel da diretoria e dele mesmo, inclusive, nesse momento de, no mínimo, né, inconstância ou irregularidade do Colorado, que tem apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vamos falar sobre tudo isso, gente, em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu veículo, carro, moto, caminhão, paga IPVA, licenciamento, multa, tudo de forma parcelada no cartão de crédito e ainda por cima, lá na Zapay você tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então é só clicar no link que está na descrição, você logo, né, já vai conseguir fazer o parcelamento, vai poder também, obviamente, né, ficar tranquilo para rodar aí com o teu veículo, né, sem preocupação alguma. Então vamos começar pelo treino do Internacional, afinal, né, o Colorado está finalizando a sua preparação para encarar o Grêmio no Grenal 448 no estádio Beira-Rio, jogo no domingo 5h30 da tarde, previsão, né, de 35 mil pessoas para este clássico, os ingressos já estão à venda e o Internacional então tem apenas mais 2 atividades, na sexta-feira e o último treino de sábado pela manhã, quando o Inter já vai concentrar para o jogo então tão importante pelo Campeonato Brasileiro. As questões são as seguintes, gente. O Internacional deve ter pelo menos algumas mudanças. A primeira mais lógica, né, a entrada do Bernabé na lateral esquerda, ele que cumpriu suspensão contra a equipe do Palmeiras, volta, mas pode ter uma nova função dentro do Internacional. Também, gente, é provável que o Inter mude o seu esquema tático, com a entrada de Gabriel Mercado no time titular. E com isso, né, o Inter pode apostar numa formação com 3 zagueiros. E aí teríamos Vitão, Mercado e Juninho, né, formando essa trinca, com o Bernabé como um ala pela esquerda, o Aguirre pela direita, Thiago Maia e Alan Rodrigues no meio campo, Alan Patrick mais à frente, e na frente a dupla de ataque sendo formada por Carboneiro e Rafael Borré, que também é uma novidade nesse Inter, né, afinal ele não trabalhou, né, com bola durante alguns treinos da semana, mas hoje trabalhou normalmente, e a expectativa é que ele venha tomar o lugar do Ricardo Matias neste clássico Grenal. Então é o Inter com novidades para esse duelo, que é visto como decisivo, né? Afinal, o Inter e Grêmio estão ali regulando, né, no meio da tabela, o Inter está à frente, é o 12º colocado, o Grêmio é 14º, mas apenas 2 pontos, né, separam as equipes. Então o Inter ganhando o Grenal, empurra mais o Grêmio para baixo, quem sabe até colando na zona do rebaixamento, mas em caso de um insucesso, né, o Inter começaria a olhar a parte de baixo com um pouquinho mais de preocupação. Então vale muito esse Grenal. E o próprio D'Alessandro, né, falou sobre isso, sobre a importância desse jogo, e até por isso, né, o D'Alessandro veio aqui conceder entrevista coletiva. Primeiro ponto, pediu desculpas ao torcedor pelo momento do Inter, em especial pela forma como o Inter está perdendo. E ele fez questão de destacar várias vezes durante a entrevista coletiva este termo, que as derrotas são parte do processo, são parte do futebol e o torcedor tem o entendimento disso. E aqui eu acho que eu concordo 100% com o D'Alessandro. E ele citou, né, que o que está incomodando é a forma e que no final das contas ele repetiu um discurso que ele tinha como jogador. No final, né, todos têm a sua responsabilidade. Direção, comissão técnica, mas quem é o produto final, quem vai para dentro de campo são os jogadores, e ele disse que os jogadores concordam com isso, né, que os jogadores estão devendo, precisam dar mais, que o Inter precisa reagir, e fez um pedido para que o torcedor não abandone o Internacional. O que não vai acontecer, né, gente? Isso nunca foi cogitado, o torcedor sempre esteve presente, apoiando, inclusive, né, quando os jogadores e a instituição merecia, mas os jogadores e quem faz hoje, né, o Internacional estejam deixando a desejar. Então, tem aquela frase, né, que a gente sempre diz, quando o Inter menos nos merece é quando mais nos precisa. Então, imagino, né, que o torcedor vai estar no Beira-Rio e vai atender esse pedido do D'Alessandro. Que falou também, gente, sobre Roger Machado. Perguntei para ele, né, o porquê da direção, né, manter, né, o Roger Machado no comando.
até poderia ampliar, né, falar sobre trocas, mas aí ele disse que se sente envolvido nessa questão, porque ele poderia ser um nome trocado, e falou só sobre o Roger Machado, dizendo que por mais que este trabalho pareça invisível para a imprensa e para a torcida, são coisas que ele planeja remar contra, porque quando trabalhou no Cruzeiro, trabalhou com 4 treinadores, foram mudanças constantes de trabalho, e aí não há trabalho que resista, né? Não há projeto que resista, e que o Inter poderia tranquilamente, né, ter demitido o Roger já e ter aliviado a pressão em cima da direção, e seria muito mais fácil, inclusive, né, para o departamento de futebol trabalhar desta forma, mas ele entende que o Roger tem um dia a dia bom, tem uma gestão de vestiário boa, tem, né, um trato com os atletas, tem uma estratégia boa, então tudo isso foi levado em consideração para que o Roger permanecesse e que há uma torcida muito grande do departamento de futebol para que ele consiga retomar tudo isso, de alguma forma, começando pelo Grenal. Ele também foi perguntado sobre o Roger estar garantido independente do resultado do Grenal em cima desse discurso. E aí o D'Alessandro saiu pela tangente. Ele disse que o foco está no Grenal. O foco está em o Inter ganhar o Grenal com o Roger Machado. E aí, óbvio, né, o Roger ganhando o Grenal é um outro cenário, né, um cenário de vitória, é um cenário onde o Inter valoriza esse Grenal e pode ser aquela tão falada virada de chave do grupo e também da comissão técnica, mas não foi garantido, né? O D'Alessandro evitou falar sobre o jogo do Juventude, por exemplo, que é pós-Grenal. Falou que o foco do clube como um todo está no Grenal, em vencer o Grenal e dar esta alegria ao torcedor do Internacional. Então, Roger não está garantido, depende muito do que acontecer no domingo aqui do outro lado da rua, né? No estádio Beira-Rio, onde o Inter tem o clássico 4-4-8. Tá bem? Quero falar também, gente, sobre Fernando. Afinal, né, a entrevista do Fernando à ESPN foi pauta aqui, né? Quando o Fernando falou, né, que a direção se precipitou em cima do prazo da lesão que ele teria para voltar a jogar futebol, o D'Alessandro disse que não ia entrar em pormenores em relação ao diagnóstico do departamento médico para não expor coisas internas do Internacional, mas disse, né, e ressaltou que há um acordo amigável entre Inter e Fernando, né, que isso foi conduzido da melhor forma, que é um protocolo dentro do Inter e que ouviu opiniões que ele concorda, discorda, mas respeita, de que o Inter poderia ter tratado o Fernando diferente pela importância que ele tem para o plantel, poderia ter sido conduzido de outra forma, mas há um estatuto, há um regimento interno do Inter que não poderia ser aberto um precedente, né, do Fernando fazer todo o tratamento em Goiânia. E ele disse, né, e colocou como um ponto-chave desta conversa entre Inter e Fernando, de que o Fernando queria ir para Goiânia. E que isso não foi liberado para o Gabriel Mercado, não foi liberado para o Bruno Gomes, que tiveram uma recuperação pior do que a do Fernando, porque passaram por um procedimento cirúrgico. Então o Inter, né, está muito tranquilo dessa decisão, mas o Inter abriu as portas para que o Fernando volte ainda neste ano. O prazo é dia 3 de outubro, onde encerram, né, oficialmente as inscrições aí do Campeonato Brasileiro. O Fernando já está inscrito pelo Inter, ele não foi tirado da lista, então teria só de reativar o contrato no BID. E o Inter tem esta prioridade estipulada em contrato para que ele volte a ser jogador do Internacional. Então sim, existe a possibilidade do Fernando voltar ao Inter ainda neste ano. E aí resta saber, né, se há o interesse do Fernando em vir para Porto Alegre e voltar a jogar, se ele vai seguir jogando futebol ou vai se aposentar. Mas está em aberto essa situação envolvendo o volante de 38 anos, que na última semana, ou no começo desta semana, falou, né, que em um mês estaria 100% para voltar a jogar futebol. Tá bem? Então esse é um resumo, gente, da entrevista coletiva de Andrés D'Alessandro aqui no CT do Parque Gigante. Tá certo? Não esquece de deixar o teu like, chegou até o final, e todos esses vídeos aqui no canal são em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, uma casa que é proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tem jogos aí da Série B do Brasileirão, ontem Série A 3-3, Botafogo e Mirassol, né? Libertadores, Sul-Americana, Champions League, tudo você palpita, inclusive já estão disponíveis as odds do Grenal, tá? Então dá para palpitar lá na KTO, que é onde a diversão acontece. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê, fui!